Vou orar aqui então. Feche aí seus olhos junto comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque mais um dia o Senhor nos concede para louvar o teu nome e aprender mais do Senhor. Esse dia que é teu, o dia de descanso, o dia onde a nossa alma experimenta de forma ainda mais profunda como que a relação contigo é maravilhosa. E nós te rogamos, Senhor, pedimos ajuda, iluminação do teu Santo Espírito agora para esse tempo. Que o Senhor conduza-nos aqui, tudo que venha a ser dito, a ser trabalhado, ser explicado, que aquilo, ó Deus, que for da tua vontade, que seja aplicado ao coração dos meus irmãos aqui, assim como no meu também. E é aquilo, Deus, que não condiz com a tua verdade, que o teu Espírito também derrame a tua graça e bloqueie do nosso entendimento aquilo que não vem do Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então, rapidamente aqui, gente, fazer uma revisão do que a gente trabalhou na semana passada. Se você está aí em mãos com aquele documento que eu mandei no domingo passado, que são as aplicações daquele estudo que a gente fez sobre a natureza do amor, que foi exatamente o tema da semana passada, a gente vai aqui de forma breve, rápida e direta tratar sobre esses pontos e depois então entrar no nosso assunto de hoje. Então, a gente percebeu, viu e estudou que os crentes, eles não devem ser ladrões de glória, mas eles devem buscar a glória e a glória de Deus. Isso nós vemos em Romanos capítulo 2, verso 7, que diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, sermos ladrões da glória do Senhor, tentando pegar a glória de Deus e trazer para a gente, mas, pelo contrário, nós devemos buscar a glória de Deus, porque buscando, procurando a glória de Deus, nós seremos então satisfeitos. Então, o que é que isso tem a ver com igreja? A ideia é que a igreja, ela ama com o amor de Cristo. E uma igreja que ama com o amor de Cristo, ela anseia amar toda a amabilidade divina na vida dos outros. Então, de forma prática, o que a gente pode, então, falar e aqui explicar com isso? É que, por amor de si mesma, a igreja deseja unir a presença dessa amabilidade divina na vida dos crentes individuais. Então, veja, os membros do corpo não são apenas membros que dão de si mesmos uns aos outros. A questão aqui é muito mais profunda. A questão aqui é, eles dão a si mesmo uns aos outros. Perceba que são coisas distintas. Uma coisa é eu dar de mim mesmo, e isso implica uma seleção do que eu quero dar ou não. Isso implica numa confortabilidade para mim ou não, conforto para mim ou não. Mas quando eu entendo que eu sou chamado por amor de si mesma, o amor de Cristo exercido na igreja, quando eu entendo que esse amor, ele não é um amor que dá de si, mas ele dá a si mesmo, eu então compreendo exatamente o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele escreve o seguinte: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Veja, a questão aqui implicada nessa história aqui é, quando nós somos, de fato, entregues na igreja, no corpo de Cristo, nós sofremos com os que sofrem, independentemente do meu conforto. Nós honramos aqueles que merecem honra, independentemente do meu conforto. Os ataques do mundo, da carne e do diabo.
e seja guiado em toda justiça e para uma amabilidade maior, assim como a mãe deseja essas coisas para os seus filhos. Isso aqui é uma coisa muito óbvia, é a ideia de que, por amor aos indivíduos, a igreja ela tem um desejo profundo de proteger os indivíduos, os seus membros, dos ataques do mundo, da carne e do diabo. E dessa forma, então, esse indivíduo ser guiado na justiça e na amabilidade do Senhor a cada dia que passa. Mas também, por amor ao mundo, a igreja anseia que cada crente seja distinguido e exibido como um exemplo de esperança, um modelo de amor inspirador, uma luz que gera vida. Ao mesmo tempo, por amor de Cristo, a igreja deseja unir e manter cada crente unido a si mesma na preparação para a volta do noivo, lavando-o com a água da palavra, para que cada indivíduo possa ser santo e glorioso, sem mácula nem ruga, na vinda do noivo. E por amor a Deus, a igreja deseja exibir cada indivíduo diante do mundo inteiro e proclamar: vejam, aqui está a glória de Deus, sua sabedoria, santidade e amor. Basicamente, meus queridos, isso aqui é o resultado que é necessário a partir do que a gente entendeu aqui na semana passada sobre a natureza do amor. A natureza do amor nos chama e nos constrange a sermos, de certa forma, voltados para o mundo, voltados para o Senhor, voltados para os indivíduos, com um objetivo apenas, que é o objetivo de fato, das Escrituras. E muitas vezes, como nós vimos, então, tendo dito isso, eu quero entrar, então, no assunto de hoje. E o que nós vamos conversar hoje é o governo do amor. O tema do nosso assunto hoje é o governo do amor. Semana passada nós vimos a natureza desse amor e hoje, então, nós vamos entrar na ideia de governo do amor. E a pergunta que eu já quero abrir aqui, trazendo para você, é o seguinte: o que é a autoridade? Como ela se relaciona e que papel ela desempenha na igreja? Mais uma vez, o que é autoridade? Como a autoridade se relaciona com o amor? E qual é o papel dessa autoridade na igreja? E a resposta que eu quero trazer para você de forma breve, rápida aqui, nós iremos desenvolver ela, é a seguinte: a autoridade fundamentada no amor santo cria vida. Ela cria toda uma nova realidade diferenciada e moldada. Portanto, o governo do amor, ele exige autoridade. E essa autoridade é fundamentada em algum lugar, que é exatamente no amor santo. E esse amor santo, então, cria vida por meio da autoridade exercida corretamente. E a primeira coisa que eu quero expor aqui para vocês é: a ideia de autoridade nos assusta por algumas razões compreensíveis. Porque, veja, unir-se a uma igreja local não é uma questão de se unir a uma sociedade civil qualquer. Se unir a uma igreja local não é como se você se unisse a um clube, não é como se você se unisse a um time de futebol. Se unir a uma igreja local não trata de você se associar a alguma organização de forma, vamos dizer assim, soberana, de tal forma que você, nessa associação, você paga alguns tributos, você paga algumas mensalidades e então você recebe alguns benefícios em troca disso. Unir-se à igreja não é a mesma coisa que isso que eu expus aqui.
essas ideias, elas omitem completamente uma ligação que as escrituras constantemente fazem a respeito da igreja, que são metáforas que tratam, por exemplo, a igreja como uma família, a igreja como um lugar onde você tem cidadania, a igreja como um templo, a igreja como uma vinha, a igreja como um corpo. Enfim, nós temos metáforas bíblicas que não nos permitem olhar para a igreja apenas, por exemplo, como um lugar onde eu vou me associar, da mesma forma que eu me associo a um clube, porque ela tem essa peculiaridade. Então, preste por favor, muita atenção aqui. Associar-se a uma igreja não diz respeito a dar de si mesmo, como a gente faria com qualquer outra organização. Mas associar-se a uma igreja diz respeito a dar a si mesmo, o que é por si só um ato de submissão. A ideia de se associar à igreja é a ideia de você identificar o seu nome com todos aqueles que pertencem à mesma igreja. É você estar unido de coração, de mente e de missão com os mesmos que estão na sua igreja. Não é simplesmente, como a gente falou antes, pagar um tributo, pagar uma mensalidade e ter benefícios, mas é você estar unido em missão, é você pertencer ao mesmo corpo, é você pertencer à mesma família, é você ter o mesmo nome dos membros da igreja. Então, isso é, em resumo, submeter-se ao discipulado cristão e a um limite que é geograficamente estabelecido. Ou seja, a ideia aqui é associar-se à igreja. Em resumo, significa se submeter ao discipulado cristão dentro de um limite geograficamente estabelecido a um grupo de pessoas numericamente real e definido. É se submeter. E preste muito bem atenção. É ser governado e é também governar. Mas o nosso Deus não é um Deus apenas de relacionamentos. Deus também é um Deus de autoridade. E a autoridade, no final das contas, é o que mantém a igreja unida. Infelizmente, nos nossos tempos, a igreja cristã, e muitas vezes nós mesmos, somos ludibriados, enganados, porque há uma ênfase desmedida na relação entre Deus e o homem, uma ênfase desmedida nos relacionamentos, que acaba minimizando uma ideia de autoridade. E não só no relacionamento eu e Deus, mas no relacionamento eu com o outro. Por quê? Porque às vezes há uma ênfase profunda em eu devo me relacionar, eu devo me relacionar, eu devo me relacionar. E muitas vezes essa ênfase, ela minimiza a ideia de autoridade. O ponto é que a Escritura apresenta a noiva de Cristo como um ser com autoridade. E aí eu pergunto para você, como é que nós construímos uma comunidade? Como é que a gente constrói uma comunidade? Se a gente fosse pensar de forma rápida, talvez a resposta da gente seria assim, por meio de relacionamentos. Ou a gente poderia dizer por meio da comunidade. Mas o caminho não é bem esse. Se a gente se nós olharmos para as Escrituras, e a gente fizer uma pesquisa rápida sobre palavras bíblicas, e as palavras, procurando a palavra relacionamento ou comunidade, e fazer uma outra pesquisa, tratando das palavras obedecer, manter ou seguir. Interessantemente, nós não encontraríamos muita coisa, se não coisa nenhuma, acerca de relacionamento ou comunidade. Mas nós encontraremos bastante coisa ao se referir à igreja
no que diz respeito a obedecer, manter e seguir. Então, veja, a palavra comunhão, ela pode ser encontrada, mas a comunhão cristã, ela é caracterizada por uma comunidade cristã com uma forma centrada em Deus. Então, uma comunidade cristã que tem a sua forma centrada em Deus, possui a sua ênfase central, a ideia central da comunidade centrada em Deus, são exatamente esses três termos que a Bíblia traz de forma muito mais clara para a igreja, que são os termos de obedecer, manter ou seguir. Veja, Deus não está interessado simplesmente em relacionamentos, mas Deus está interessado em alguns tipos específicos de relacionamento. Porque ele criou a humanidade exatamente para retratar e desfrutar os prazeres da glória dele. O próprio Deus chama a humanidade para um relacionamento de obediência. Ou, em outras palavras que a gente poderia falar, ele chama a humanidade para se conformar à imagem do Filho. Dito isso, então, a gente pode pensar o seguinte: os relacionamentos entre Deus e os homens, e entre os homens e outros homens, ok? Então veja aqui, o relacionamento entre os homens e Deus, e o relacionamento entre homens e outros homens, devem servir ao propósito específico de retratar ou adorar a Deus. É isso que o amor deseja. Lembra a natureza do amor? É por isso que o amor anela. É exatamente por retratar ou adorar Deus. De forma muito simples e exemplificando já essa ideia, o Divino Pai, Deus, anela pelo Divino Filho, Jesus, para retratar e desfrutar o prazer de sua glória. Desse modo, então, o Pai transmite ao Filho toda a sua plenitude. É assim que o relacionamento acontece entre o Pai e o Filho. O Pai desfruta do prazer da glória dele no Filho. Eles não são dois planetas, certo? Vagando ao acaso, mas são duas pessoas que permanecem no relacionamento estruturado de uma maneira específica, que é exatamente de desfrutar e ter prazer um no outro. E aí eu pergunto para você, o que é autoridade e como ela se relaciona com o amor? O que é que isso tem a ver com o amor? A autoridade é a autorização que temos de Deus para criar e organizar a vida. E essa definição é o que a gente vai trabalhar até o fim agora. Veja, autoridade, o que é autoridade e como ela se relaciona com o amor? A resposta é a seguinte: a autoridade é a autorização que temos de Deus para criar e organizar a vida. Veja, a controvérsia da autoridade e toda essa confusão que nós muitas vezes estamos vivendo é exatamente o cerne de muitas das nossas crises. Nós fomos criados para governar. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus criou Adão e Eva à sua imagem, e depois Deus deu a Adão e Eva domínio sobre toda a terra. E Deus disse a eles para que eles sujeitem a terra, ou seja, para que eles dominem a terra. Então veja, ao exercer a autoridade, a humanidade retrata Deus, pelo menos uma parte de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, agora para Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus diz a Adão para que Adão cultive e guarde o jardim. O jardim
era o território de Adão. E Adão foi chamado, foi convocado pelo Senhor para ser o primeiro conquistador em nome do amor santo de Deus naquele lugar. Meus queridos, autoridade não é apenas poder. Autoridade é legitimidade para exercer o poder. Ela é a autorização para realizar uma tarefa específica, para agir com uma capacidade especial, para buscar um propósito específico. Autoridade não é por si mesma poder para conquistar tudo o que nós desejamos e queremos. A autoridade é uma legitimidade para exercer um poder, mas exercer um poder específico, para exercer um poder que é uma tarefa, que tem um objetivo específico, para ter e desenvolver uma capacidade específica em busca de um propósito específico. A autoridade não é simplesmente poder, ela é a legitimidade para exercer poder da forma correta. Nesse sentido, então, pense comigo. Todo ser humano foi criado e autorizado a exercer a autoridade, a exercer o governo divinamente sancionado ali em Gênesis capítulo 1 e 2. Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que a autoridade, conforme Deus planejou lá no Éden, nada mais é do que o direito dado por Deus a nós, Deus nos dá isso, de tomar decisões e agir de uma forma que nós retratemos a Ele. Não importa o quão importante ou significante essa decisão possa parecer. Porque, veja, o governo que Deus dá a Adão não é outra coisa senão generosidade, cuidado, compartilhamento da glória, concessão de honra. Isso tudo é o que Deus dá a Adão. Deus se inclina, forma a gente, ser humano, e diz assim para a gente: você governe em meu nome, eu lhe darei tudo o que precisar. Eu guiarei, porque desejo que você compartilhe do prazer do meu trabalho e da minha glória. Veja, Deus deseja, meus queridos, que nós compartilhemos de sua glória, porque à medida que nós compartilhamos da sua glória, nós vamos retratar e exibir a glória de Deus para todos. Por isso, o governo de Adão e Eva deveria ser um governo frutífero, desenvolvedor, capacitador, provedor, que gerava vida nos outros. Deus concedeu autoridade ao homem, o direito de governar, para que o homem produzisse vida, assim como o governo de Deus produz vida. E aí eu pergunto para você, o autor tem autoridade? O autor, quem faz a coisa, tem autoridade? Claro que tem. Aposto que se, por exemplo, Bruno criar um desenho, ele tem autoridade sobre aquele desenho. Ele diz o que é que faz com aquele desenho, se alguém pode copiar ou não aquele desenho. E assim por diante. O autor tem autoridade. E é por isso que Deus, como Criador, ele tem toda a autoridade na criação. E é por isso que Cristo, o recriador, e aqui é o ponto que a gente precisa focar. Cristo, que é o recriador, tem todo o governo na nova criação. Porque nós sabemos que no Éden o homem pecou e por isso o governo foi manchado pelo pecado. E apenas em Cristo Jesus é que esse governo é reconstruído à sua perfeição. A autoridade usada de modo justo, no temor de Deus, é como o sol nutrindo a grama e fazendo ela crescer. Você já pensou nisso? Como que o sol nutre a grama e essa nutrição gera vida. Ela produz crescimento. Então veja, o governo é a atividade de criar ordem, forma ou função com algum propósito. A autoridade piedosa é simplesmente o amor
em ação. De um outro lado, e aí eu quero que você acompanhe ainda esse raciocínio comigo, de um outro lado, a gente pode dizer que o amor santo é a base para qualquer uso piedoso e bom da autoridade. Por quê? Porque é esse amor santo que dá a autoridade, o propósito e a estrutura. Sem um amor santo centrado em Deus, a autoridade não tem propósito e não tem a estrutura correta. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a própria natureza do amor, aquilo que a gente conversou na semana passada, ela exige um comissionamento, exige uma autorização, exige uma ação de autoridade. Por quê? Porque o amor santo jamais fica ocioso. Porque o amor, juntamente com a autoridade, ele cria ou recria em prol da glória de Deus. O chamado para a obediência não é nada mais que o chamado para que nós testemunhemos de modo consciente o Deus perfeito. Então, da mesma forma, o governo do amor de Deus e o seu chamado para a obediência é um comissionamento do próprio Deus para que nós testemunhemos de forma consciente esse Deus perfeito. O governo do amor tem exatamente esse fim. Então, veja, o governo que os outros recebem de nós deve ser usado para gerar vida em outras pessoas. E ainda, para autorizar essas outras pessoas a também governarem. E toda a nossa autoridade deve utilizar qualquer autorização que lhes tenha sido dada para dirigir outros na direção desse bem maior que é Deus. Meus queridos, veja, aqui nós estamos tratando como membros da Igreja de Jesus Cristo. Veja, todos nós recebemos o dever de exercer autoridade, e exercer autoridade no amor santo. E exercer autoridade no amor santo significa usar da autoridade para gerar vida em outras pessoas e para autorizar outras pessoas a também governarem. Porque a partir do momento que nós exercemos essa autoridade no amor piedoso e santo, nós dirigimos outros para Deus. E aqui é onde entra o discipulado. Porque o discipulado é exatamente o exercício de amor à autoridade. Por quê? Porque a autoridade, sendo exercida no amor, busca ver as pessoas se conformarem mais de Deus. Não é assim o discipulado? Não é nós caminharmos com alguém ensinando o que Jesus mandou que nós obedecêssemos. Da mesma forma, o evangelismo. O evangelismo, então veja, a autoridade deve ser exercida e faz parte da nossa natureza, por sermos criados à imagem de Deus e por Deus também ter nos dado ordem à humanidade ali no Éden. Mas o ponto é que essa autoridade ela é exercida com o amor. E lembre, por favor, não é uma autoridade daquela forma que nós conversamos na última aula, que tem uma conotação mais ágape, mais afetuosa, mais emocional. Não é necessariamente isso que autoridade em amor piedoso significa. Porque nós vimos que o amor de Deus não tem essa ênfase no ágape, no sacrificial, mas é equilibrado em todos os seus atributos, sendo o amor também justo. Nesse sentido, a autoridade que nós exercemos na vida de outros é uma autoridade em amor, porque ela busca a glória de Deus na vida do próximo. E aí a gente entra num segundo aspecto. A gente tratou então primeiro sobre a autoridade e agora eu quero tratar sobre submissão. E aí eu perguntaria para você, o que é submissão e como ela se relaciona com o amor? E a resposta é a seguinte: submissão é amar a Deus e dar-se a si mesmo para a busca de sua glória. Mais uma vez, submissão é amar a Deus e dar-se a si mesmo
para a busca de sua glória. Veja, da mesma forma que a questão da autoridade está no cerne, muitas vezes, das nossas crises e tudo mais, a submissão também está, muitas vezes, no cerne da nossa existência e das crises que temos. Meus queridos, nós precisamos ter a consciência que nós fomos criados para nos submeter. Nós fomos criados para nos submeter a outros. E essa é uma ideia que está também lá em Gênesis capítulo 1. Deus cria Adão, cria Eva, a sua imagem, e depois Deus chama eles dois a exibirem essa imagem a qual eles foram criados. E aí a submissão precede a autoridade. Por quê? Porque para exercer a autoridade, nós precisamos nos submeter a Deus. Para exercer a autoridade em amor, nós precisamos nos submeter a Deus. Se nós não nos submetermos, nós não exerceremos autoridade em amor centrado em Deus. A submissão é uma decisão da imagem de se conformar à imagem daquele que o fez. Então veja, se eu fui criado para exibir o caráter justo, puro e santo de Deus, amoroso de Deus, eu vou submeter a minha vida a esse propósito à medida que eu me encarregar das tarefas para as quais Deus me criou. Portanto, essa submissão piedosa, ela envolve, meus queridos, e isso é algo que nós não podemos esquecer nunca na nossa vida. Essa submissão piedosa que Deus requer de nós, ela envolve obedecer aos mandamentos e às leis. No entanto, ela é muito mais que isso. Assim como a autoridade que a gente falou agora há pouco, a submissão também é amor em ação. O ato de se submeter também é um ato de amar. Ela começa com o amor por Deus e por tudo o que Ele é. Essa submissão começa com a afirmação da beleza de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, com um anseio de se unir a esse Deus que é puro e santo. Então, veja, a partir de todas essas afeições, dessas emoções, desses impulsos, aquele que ama a Deus, ele se conforma e se submete à vontade de Deus, à verdade de Deus e à vida de Deus. No final das contas, a submissão é nós aceitarmos como sendo uma exigência do amor. Veja, submissão é uma exigência do amor e, ao mesmo tempo, também é um ato de amor. Nesse sentido, então, submeter-se é aceitar a autorização para governar de quem está numa posição de autoridade. Veja, nós estamos numa posição de autoridade diante da criação e diante daqueles que estão ao nosso redor dentro da Igreja de Cristo. Mas quando nós nos submetemos, nós aceitamos que nós temos tanto a autorização para governar, quanto também entendemos que aqueles que exercem autoridade sobre nós também têm autorização da parte de Deus que me chamou a me submeter a Ele. Nesse sentido, então, veja, se você tem autoridade sobre alguém em algum contexto específico, a ideia aqui da submissão é que você aceita a prerrogativa, o fato de que Deus lhe incumbiu de estar à frente de fulano, cicrano e beltrano nesses domínios específicos. E por causa disso, então, você se submete a agir de acordo com a ordem dessa autoridade nesse domínio específico. É a ideia que a gente poderia dizer em outras palavras, de que eu me submeto a ser corrigido quando eu estiver agindo em desacordo com a ordem da minha autoridade. Eu faço tudo isso porque eu amo a Deus e acredito que, de fato, Deus deu uma autorização para que a gente administre, ainda aqui nesse mundo caído, as exigências do amor dele, nesse contexto específico,
que ele nos chamou. Nesse sentido, então, a submissão piedosa a um ser humano é uma submissão a Deus. Porque foi Deus quem colocou aquela autoridade ali. Deus realmente, meus queridos, dá a alguns, não a todos, a autorização para governar sobre outros. E nós devemos nos submeter a eles. Mas nós devemos fazer isso apenas em obediência a Deus e nunca extrapolar ou ir além do que Deus permitir, porque no final das contas, lá no último dia, eu não vou prestar conta da minha desobediência àquele a quem eu desobedeci. Não vou prestar conta a simplesmente àquele que eu obedeci aos mediadores humanos, mas no último dia eu vou prestar conta para Deus. Por isso que a minha obediência ou a minha desobediência está posta diante de Deus. Continuando então aqui a linha de raciocínio, vejam, a vida, morte e ressurreição de Cristo apresentam ao mundo um exemplo de autoridade redimida, uma autoridade a qual ele, mais tarde, passa para o seu povo. De modo profético, tipológico, o Antigo Testamento, e nós vemos isso muitas vezes, aponta para um tempo em que Deus incluirá outro filho de Adão no roteiro da história. Né? Você tem Adão como o primeiro homem e você tem o segundo Adão, que é Cristo Jesus. E esse segundo Adão, ele governará exatamente como o primeiro Adão se esperava e ele não cumpriu. Então veja, esse filho de Adão não será incluído na história, mas seu reino vai criar uma nova era, que vai produzir uma ordem e uma harmonia que vão relembrar as do Éden. É exatamente a ideia de que Cristo, ele cumpre aquilo que Adão, o primeiro homem, não conseguiu cumprir, que caiu em pecado. E Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, produz uma ordem nova para o mundo, para a igreja, de tal forma que relembra exatamente o Éden, porque é exatamente isso que nós encontramos em Cristo Jesus. É a volta da harmonia plena com Deus, assim como era no Éden. E o mais impressionante e interessante é que esse Cristo, esse rei que virá, ele vai exercer, que virá de uma vez por todas, ele vai exercer um governo perfeito. Por quê? Porque o governo de Cristo é perfeito. E aqui está a resposta. Porque ele está em perfeita submissão ao Pai. A autoridade de Cristo não roubou ou desperdiçou a vida de alguém. A autoridade de Cristo, que Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, essa autoridade criou, gerou, capacitou e comissionou. E por que ela fez isso? Simplesmente pelo fato de que o amor e a autoridade de Cristo estava fundamentada em Deus. E aí, a gente entra aqui num ponto. Nós crentes retratamos a autoridade de Cristo. Mas como os crentes devem obedecer à autoridade de Cristo? E aqui a resposta é que nós devemos obedecer à autoridade de Cristo pura e simplesmente, como dizem os antigos, sem choro, nem vela, nem fita amarela. Então, às vezes, o Novo Testamento, ele vai usar uma linguagem de obediência, às vezes vai usar uma linguagem de abnegação, de que você vai precisar se negar, às vezes vai usar uma linguagem de arrependimento, vai chamar você ao arrependimento, mas o ponto é que tanto quando o termo bíblico fala sobre obediência, assim como ele fala sobre abnegação, assim como ele fala sobre o arrependimento, todas essas coisas fazem parte de uma só, que é o fato de que nós somos chamados a obedecer à autoridade de Cristo Jesus. Porque o amor e a obediência a Cristo andam juntas. Porque amar a Deus e ao nosso próximo é exatamente o que os habitantes do reino de Cristo fazem agora, que eles criam vida. A ordem aqui é nós obedecemos porque amamos a Deus. Então, veja se não é assim. Quando o nosso coração
aprecia, gosta de alguma coisa, automaticamente ele passa a cumprir as leis e as exigências disso que a gente gosta. A ideia, então, aqui é submeter-se a Cristo, é ser autorizado por Cristo a agir no lugar de Cristo. Vejam, se submeter a Cristo é ser autorizado por Cristo a agir no lugar dele. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, exercida na nossa obediência, guia a nossa autoridade. Veja que coisa profunda. Veja, Jesus tem uma autoridade. E ele nos chama a obedecer. Então, quando nós obedecemos a autoridade de Cristo, essa obediência vai nos guiar na nossa autoridade. Nada nesse mundo pode ser um ato mais amoroso e autorizar mais a vida do que conduzir os relacionamentos de obediência a Deus e ajudar a crescer na obediência. O que é que tem de mais valoroso que a gente pode dizer? Qual é o ato mais amoroso? Qual é o ato onde a autoridade mais cria vida? É o ato de obediência. É por isso, veja que coisa interessante, que evangelizar, pregar, disciplinar, plantar igrejas, são todas essas coisas, ações do amor, do exercício da autoridade que Cristo comissionou, a igreja. Tudo isso é fruto do amor. É por isso também que essas ações de evangelizar, pregar, disciplinar, plantar igreja, tudo isso constitui o foco primordial da igreja. Por quê? Porque são exatamente essas ações que mostram a autoridade de Cristo. Em outras palavras, então, meus queridos, vejam, tornar-se um crente é submeter-se ao governo de Cristo em todas as áreas da vida. Os crentes passaram de um reino para o outro. Não é o corpo de alguém que mudou de lugar. É como se a gente mudasse de país, né? É uma coisa totalmente diferente, é uma cultura totalmente diferente. E essa é a vida que nós vivemos dentro do corpo de Cristo, quando nós nos submetemos a Cristo. Ele, então, nos autoriza a ir e fazer o que ele faz. Mas não só isso. Ele também nos comissiona a exercer a autoridade amorosa de chamar outros para o seu reino. E aí a gente caminha então para o último tópico. A igreja local é onde os crentes executam sua submissão a Cristo e praticam seu governo amoroso para com outros. A autoridade fundamentada no amor cria a vida. Cristo representa a autoridade de Deus. E o amor cristão é demonstrado no exercício da autoridade de Cristo. Veja, a autoridade que é fundamentada no amor cria a vida. E Cristo é exatamente o representante da autoridade de Deus. E o amor cristão é demonstrado exatamente no exercício da autoridade de Cristo. E aí eu pergunto a você, ok, o que é que isso tem a ver com membresia e com disciplina na igreja? Que, afinal de contas, é exatamente o nosso assunto. Pense comigo. Se a submissão à autoridade produz crescimento, logo, o crente precisa de um lugar para desempenhar a submissão a Cristo e para praticar um governo amoroso em relação aos outros. Qual é a solução bíblica, então, para que nós possamos nos submeter à autoridade e crescer? É nos submeter a uma membresia e à disciplina de uma igreja local. Por quê? Porque as estruturas de autoridade da igreja local oferecem ao cristão professo a oportunidade de cumprir as palavras de Cristo. A estrutura que é dada pelo Senhor dentro da igreja local vai oferecer a um verdadeiro crente a oportunidade de dizer Cristo é o Senhor.
E isso implica, meus queridos, que nós somos chamados a abandonar o nosso autogoverno e nos submeter ao governo de Cristo, porque esse fato, essa realidade, quase sempre significa abandonar alguma coisa aqui na terra que nós temos como ídolo. A vida cristã, ela começa quando nós nos arrependemos e cremos, e nós sabemos muito bem disso. A vida cristã começa quando nos desviamos do nosso próprio governo, da nossa própria independência, da nossa própria autoautoridade e nos submetemos ao governo de Cristo. Veja, a realidade na qual a gente acredita, se não estivermos em Cristo, é uma ilusão. Tornar-se um crente de verdade significa começar a amar pela primeira vez em nossa vida, como Deus verdadeiramente planeja que a gente ame. Significa que a gente experimenta as primeiras impressões de que, de fato, a gente ama o Senhor de todo o nosso coração, alma, mente e força, e também ao próximo como a nós mesmos. Nesse sentido, então, a membresia da igreja, conforme Jesus estabeleceu, significa cuidar, cultivar um relacionamento com Cristo. E significa também caminhar continuamente na direção de Cristo. É isso, meus queridos, que membresia da igreja significa: cultivar um relacionamento com Cristo e caminhar continuamente na direção de Cristo. Nada na vida de uma pessoa ficará sem ser afetado a partir do momento que ela se encontra com Cristo e se associa a uma igreja local. Pertencer a uma igreja não diz respeito apenas a caminhar na direção de Cristo de um modo vago, relacional, que eu e você define, que faz do jeito que a gente quer, da forma que a gente deseja. É muito mais que isso. Diz respeito, meus queridos, a mandamentos de como nossa vida deve caminhar. Diz respeito a se arrepender constantemente e se arrepender de novo, e mais uma vez, e a todo tempo, a todo momento, buscar a direção de Cristo e nos conformarmos à imagem gloriosa do Pai. Veja, quando o mecanismo terreno que Deus usa para que esse arrependimento no nosso coração seja contínuo, o que é que Deus instituiu na terra para que esse arrependimento constantemente venha à tona? Onde é que nós encontramos estruturas de autoridade que vão nos oferecer a oportunidade para desempenhar essa submissão a Cristo e a praticar o governo amoroso por meio do ensino, do discipulado e da disciplina? Qual é o lugar? É na vida da igreja, é na membresia da igreja. Porque é na vida da membresia de uma igreja local que estamos inseridos que nós nos submetemos. Mas veja, ao nos submetermos, nós também governamos. Qual é o lugar que tem estruturas de autoridade que nos dão a oportunidade de desempenhar nossa submissão e praticar o governo amoroso? A membresia da igreja local. Por quê? Porque a membresia da igreja é onde e como o nosso discipulado com Cristo acontece. A membresia da igreja, ela deve dar forma a toda a nossa vida. Veja, meus queridos, aqui nós estamos tocando em pontos que talvez vá mudar toda a nossa relação com a nossa igreja, principalmente no domingo. A membresia dá forma a toda a nossa vida. Não são só os relacionamentos que dão substância à vida da igreja. Não é só o fato de termos comunhão, estarmos juntos, que dá a substância da vida cristã, que dá aquilo que nós precisamos para, de fato, vivermos em Cristo. O que, de fato, meus queridos, juntamente com o relacionamento, faz com que a gente tenha uma substância da vida cristã. É a autoridade de Cristo, mediada por outros seres humanos. É a autoridade de Cristo mediada pela liderança da igreja. Por quê? Porque a autoridade exercida pela liderança da igreja é uma autoridade exercida no amor piedoso que tem como propósito o fim e a glória de Deus.
E então, essa autoridade, ela nos dá a oportunidade de nos submetermos a Cristo e também desenvolvermos o nosso governo de amor. Portanto, quando nós entramos na igreja, nós entramos numa realidade completamente nova. É uma realidade com fronteiras e um centro. E a partir, então, dessa ideia que eu quero, então, terminar com vocês aqui. É a ideia de que a igreja, ela é composta de uma realidade que tem fronteiras e que tem um centro. Por quê? Porque a membresia da igreja começa com o ato do batismo. A membresia da igreja é caracterizada pelos batizados. E aqui eu preciso já dar uma palavra para você, que é o seguinte. O livro que nós adotamos é um livro onde o autor ele é batista. Então, nesse ponto aqui, caso você for ler esse livro, você precisa ter um pouco de cuidado. Eu, obviamente, alterei aqui algumas coisas e eu vou explicar aqui para vocês, mas é só uma palavra de alerta aí em relação a algumas coisas do livro, tá bom? Vamos lá, então. A membresia da igreja é caracterizada pelos batizados. Então, veja, como é que nós entendemos isso? Os que foram batizados quando crianças, eles são chamados de membros não comungantes, uma vez que eles não participam da ceia do Senhor, porque eles não discernem o corpo, ok? Para participar da ceia do Senhor, você precisa discernir o corpo, isto é, você precisa professar a sua fé. Essas crianças, elas são batizadas, como nós estudamos, no qual é a novidade, e constantemente falamos sobre isso, são batizadas por causa da fé dos seus pais, onde nós queremos que no Novo Testamento diz que a promessa do Evangelho é para nós e para os nossos filhos. Então, quando os batizados na infância crescem e tomam consciência através das palavras e orientações dos seus pais, que inculcaram a palavra de Deus durante toda a sua vida, e também a ação do Espírito, que iluminou essas crianças que foram batizadas e cresceram, elas são publicamente, então, recebidas como membros comungantes, caso elas professem a sua fé, porque dessa forma, então, elas vão discernir o corpo. Então, veja, quando alguém que já tem consciência que é convertido e não foi batizado na infância, o que é que acontece? Essa pessoa é batizada e, ao mesmo tempo, ela professa a sua fé. A submissão de uma pessoa a Cristo e sua união com Ele, em sua morte e ressurreição, se dá no selo da aliança e na profissão da fé. Mas isso acontece por meio da submissão dessa pessoa à autoridade. Veja, eu vou voltar aqui mais uma vez. A submissão de uma pessoa a Cristo e sua união com Ele, em sua morte e ressurreição, se dá no selo da aliança e na profissão da fé. Mas essa realidade ela só acontece por causa de uma coisa. Porque essa pessoa se submeteu à autoridade e à supervisão de seres humanos na igreja local. O que eu quero dizer com isso? Somente após nos submetermos à igreja é que nós estamos autorizados a proclamar a mensagem do Evangelho a outra pessoa e ao mundo. Porque é lá que nós somos autorizados. A igreja local ela tem fronteiras bem claras. Então, você tem do lado de dentro aqueles que se arrependem e foram batizados e professaram a fé, e você tem do lado de fora aqueles que devem estar, aqueles que não se submeteram a Cristo ou que foram excluídos. Então, nesse sentido, meus queridos, eu quero terminar aqui com você e entenda muito bem isso. A igreja representa publicamente uma realidade alternativa para o mundo. Nós temos que cruzar a fronteira. Nós queremos estar do lado de dentro, não do lado de fora dessa nova realidade.
O fato é que Deus realmente salva pessoas. O Espírito, de fato, torna essas pessoas novas criaturas. Cristo realmente nos faz passar da morte para a vida. E claramente ele autoriza a igreja a representar publicamente, diante de todos, essa realidade alternativa que ele instituiu no seu corpo. Vejam quantas implicações aqui que nós não temos para a nossa vida. O governo do amor é exercido por meio de autoridade. A autoridade exercida com amor piedoso nos conduz ao propósito de glorificar Deus. E qual é o lugar que também nós podemos exercer, além dessa autoridade? A submissão. Nós sabemos que é a igreja local. A igreja local é o lugar onde nós nos submetemos como membros da igreja, mas também é o lugar onde nós somos autorizados por Cristo a exercer autoridade na vida de outros. Veja, aqui nós podemos falar não necessariamente em relação a conselho, a igreja, mas aqui nós podemos também falar em relação a crentes e crentes, em relação aos próprios membros, em relação à própria membresia da igreja, ser capaz de juntamente uns com os outros, desenvolver uma relação onde o corpo de Cristo cria vida por meio da submissão e da autoridade. Então veja, essa ideia de que a autoridade de Cristo cria vida, essa ideia de que a submissão ao Senhor é exatamente aquilo que é necessário para que nós, de fato, vivamos de acordo com esses propósitos que foram estabelecidos. É algo que precisa estar constantemente claro demais na nossa mente. O fato de que Cristo nos chamou para essa nova criação, essa recriação, e por meio dessa recriação, nós somos convocados a Ele para exercermos autoridade e para também nos submetermos. E onde é que isso acontece? Na igreja local. A igreja local é o lugar que o Senhor Deus instituiu para que isso seja de fato realizado. Eu quero então fechar com você e meditar com você na seguinte ideia. Como é que a sua relação na igreja local está sendo desenvolvida com os seus irmãos, com aqueles que têm discipulado você? Você tem buscado uma autoridade? Você tem de fato se submetido à autoridade que Deus colocou na sua vida? Você tem de fato se dedicado a compreender a profundidade que há na membresia da igreja, tanto na responsabilidade que você tem diante dos outros, assim como também na responsabilidade que os outros têm diante de você, de guiar você, de orientar você e tudo mais. Que isso, então, meus queridos, possa encher o seu coração, possa orientar a sua vida, para que cada dia mais você seja parecido, né, a imagem de Cristo seja formada na sua vida, assim como, então, na minha também. Amém? Vamos orar? Quero orar com você para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bondoso e o Senhor não nos deixou à deriva aqui na terra. Obrigado, Senhor, porque existem estruturas que o Senhor autorizou na terra. Estruturas que nos dão a oportunidade de criar vida, de criar, ó Deus, vida de obediência ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor também nos incluiu nessa estrutura que é a igreja local. Nós te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes nós negligenciamos isso, nós negligenciamos a autoridade, nós negligenciamos a submissão, nós negligenciamos, Deus, os nossos compromissos como membros. Mas eu quero, Deus, pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor resgate isso na nossa vida e que isso, de fato, Pai, seja algo que o nosso coração se incomode, para que dessa forma o Senhor seja glorificado em nós.